Oi! Olha que legal, eu não estou escutando minha voz hoje. Amém. Posso orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por esse domingo lindo na tua presença, Senhor. Nos dê agora um momento, Pai, de aprendizado. Dirige esse momento, dirige a minha vida. Que nós possamos aprender mais e mais de ti nessa manhã. Revela a sua palavra e que tudo fique guardado no nosso coração. Nós te louvamos pelo privilégio de estar hoje na sua casa, nesse sol, nesse dia maravilhoso. Te damos glórias por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Ô, gente, será que eu posso pedir um copo de água para alguém? Minha garganta está toda seca. Tá um calor de 40 graus hoje só. Porque é 10 horas da manhã, imagina meio-dia. Gente, seguinte. Hoje é a aula linda, maravilhosa. Nós vamos falar sobre as boas... Desculpa, gente. É piada interna, desculpa, gente. Não aguentei agora. Ô, Paula, sai, senão eu não vou conseguir falar. Ai, meu Deus. Ai, gente, depois eu explico, que senão eu vou perder a concentração. A Paula teve uma reação alérgica, por isso que ela está de máscara, entendeu? Mas eu sei o que tem embaixo da máscara. E ela falou assim ontem: eu não vou na igreja. Aí eu falei: você não vai à igreja por causa disso? Ela: como é que eu vou aparecer assim? Aí ela entrou pela igreja agora de máscara, ela veio, ó. Vamos lá, gente, foco. Então nós vamos falar hoje sobre as bodas do Cordeiro. Fernanda gosta do quê? De linha do tempo. Então vamos lá fazer a revisãozinha, todo mundo aqui com um mapinha. Então nós aprendemos que há 70 semanas de Daniel se iniciaram quando saiu o decreto da reconstrução do templo, amém? Aí começaram a correr as 70 semanas, só que dessas 70 semanas, somente se cumpriram 69. E essas semanas ocorreram no Velho Testamento. Aí Jesus nasce, e aí Jesus morre, e aí a gente já está no Novo Testamento, certo? E a igreja, onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui, ó, nessa época atual. A igreja atual é essa época do intervalo da semana 69, esperando a semana 70. E onde está o nosso noivo neste momento? Ele morreu, ele foi crucificado e ele subiu aos céus para ser o quê? Olha a coroa lá. Para ser coroado e para preparar a nossa morada eterna. Porque a Bíblia nos diz que ele iria para preparar o caminho, para preparar a nossa morada, mas que ele voltaria. Então, acabaram as 69 semanas, nós entramos nesse intervalo que perdura todo o Novo Testamento, e a semana 70 vai começar quando chegar o quê? O arrebatamento. Então, nós estamos exatamente esperando o arrebatamento. Aí nós vimos semana passada que assim que a gente for arrebatado, nós já estudamos como vai ser o arrebatamento, mas assim que a gente for arrebatado, a gente vai passar por um tribunal, certo? Todo mundo junto? E esse tribunal vai chamar Bema, certo? Que vai ocorrer exatamente após o arrebatamento. Beleza, acabou o tribunal, o que vai acontecer? É o que nós vamos ver hoje, certo? E aí vão acontecer duas coisas ao mesmo tempo. No céu, bodas do Cordeiro. E na terra, a tribulação. Vocês estão vendo? Acho que deu problema. Isso. Vocês estão vendo aí, ó, em rosa, bodas do Cordeiro. E em vermelho, a tribulação. Então, nós estaremos onde? Nas bodas do Cordeiro. Enquanto quem não for salvo vai estar aqui na terra, na tribulação.
durante esses 7 anos. Amém? Contextualizaram tudo certinho? Então, olha quanta coisa a gente já viu até agora. Então, hoje a gente vai saber o que vai acontecer após o tribunal, tá certo? Bom, ficou faltando eu falar na semana passada sobre o que é galardão. Nós falamos muito sobre como ganhar os galardões. Eu fiquei feliz que as crianças estão aqui, mas elas prestam atenção. Nudinha mostrou uma grande preocupação a respeito, né, Bárbara? A Miriam disse que ela tem que prestar muita atenção no estudo, porque as crianças perguntam lá em cima, então ela tem que ficar bem atenta, para não passar vergonha depois. Então, nós aprendemos como ganhar e conquistar esses galardões. Mas o que são esses galardões? Eu falei o que eram galardões? Não. Gente, agora vem a decepção completa e total. A gente não sabe o que são os galardões. Não, por que não está escrito na folhinha? Porque não tem um versículo na Bíblia que aponte o que são esses galardões. E existem 4 teorias principais do que são esses galardões. Mas a gente pode afirmar o que são? Primeira coisa, a Bíblia fala que nós vamos ganhar as coroas. E eu sempre achei que era no sentido literal da palavra. Eu juro para vocês, eu sempre achei que a gente ia viver com uma coroa lá, cheia de pedras preciosas. Só que assim, alguns até falam que a coroa é literal. A coroa da vida, a coroa da justiça e a coroa da salvação. Na verdade, todo mundo que estiver lá vai ser coroado, gente, porque você vai ganhar a vida eterna, você já passou pelo juízo, né? Então, assim, todos seremos coroados. Mas é de muito comum acordo, vários teólogos de respeito, inclusive um que eu sou apaixonada, que é o Lamartine, ele acha que não é literal. Ele acha que é figurativo essa coroa. A coroa da vida, ou seja, você ganhou a vida eterna. E não se trata de uma coroa mesmo. E aí eu até vi ele falando numa pregação, ele... assim, gente, eu não sei, mas se tiver uma coroinha, a gente vai ser bem feliz. Só que ele realmente não acredita que será literal. Então eu acreditava que eu ia ter uma coroa cheia de pedrinhas, né? Então a primeira fala que será realmente, a primeira teoria fala que realmente será literal. O que eu acredito depois de ver as 4 teorias? Que esses galardões, na verdade, serão a proximidade que você terá de Deus. O quanto Deus vai se revelar a você. Quanto mais você receber mais galardões, mais intimidade você vai ter com o Pai na vida eterna. O Lamartine acredita nesta teoria, tá? Só que essa vai ser a grande surpresa, ninguém sabe como será. Existe outra teoria que fala na Bíblia que o céu é dividido em 3 céus, então vai ter o céu na parte de baixo, o céu na... Então cada um vai ficar num patamar. Eu acho meio estranho, porque eu acho que Deus não faria uma segregação tão gigante, né? E outros falam em hierarquias, realmente. Igual os anjos têm hierarquia, nós também teríamos hierarquias lá no céu. Como serão esses galardões? Gente, não tem versículo. Se não tem versículo na Bíblia que fala, é porque é a grande surpresa que a gente vai receber quando chega lá. Presente não se conta, presente é surpresa. Então, galardões são surpresas. Não sabemos. Cada um acredita no que quiser. Então, existem teorias e teorias não passam de teorias, né? Agora, eu gostaria que fosse o grau de intimidade com o Pai, né? Quanto mais você honrar Ele aqui, mais intimidade você vai ter com Ele lá em cima. Então, ficou faltando eu finalizar isso, que são galardões, então, ou seja, sem finalização, porque não sabemos. Certo? Bom, então vamos começar as bodas do Cordeiro. Acabou o tribunal, acontece a distribuição dos galardões. E aí você é convidado para participar de uma festa que a Bíblia define como festa de arromba, literalmente falando, que são as bodas do Cordeiro. E essas bodas do Cordeiro, elas estão descritas lá em Apocalipse 19, tá? A gente vai focar nesses versículos dos 5 ao 10 hoje, mas é o capítulo inteiro falando. Gente, depois eu tento gravar um vídeo e colocar lá no WhatsApp da igreja, falando versículo por versículo, que é legal, é que aqui não daria tempo, né? Mas as bodas do Cordeiro vai ser algo assim, gente,
surreal. Serão 7 anos de uma festa de arromba. E assim, o que eu quero só falar, poxa, mas Fernanda, calma aí, a gente não chegou nem no capítulo 4 de Apocalipse, você vai para o 19. Pulamos o Apocalipse inteiro, a gente não vai estudar o Apocalipse, vamos. Só que isso é importante vocês saberem. O Apocalipse, ele não é linear. Ele não é linear. Os acontecimentos, eles não são seguidos, tá? Então, a gente pulou lá para o 19, pulou, e depois a gente vai voltar. Beleza? Bom, então o Apocalipse 19, gente, o que está em verdinho aí é a interpretação, tá? Que eu deixei escrito. Então, vamos lá. Apocalipse 19, de 5 a 10. E saiu uma voz do trono. Essa voz é a voz de um anjo, tá? Que anjo? Não sei, mas é um anjo. E o que essa voz dizia? Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Ou seja, é um anjo que vai falar, gente, está na hora de louvar, está na hora de celebrar ao nosso Deus. E todos devem celebrar, certo? E ouvi como que uma voz de uma grande multidão. Então, ele compara essa voz do anjo com uma voz de uma grande multidão. Ou seja, a voz do anjo era tão forte, e aí ele continua o versículo. E como que a voz de muitas águas. Gente, vocês já viram como a água faz barulho? Eu já tive a oportunidade de estar lá em Foz do Iguaçu. Gente, é barulhento demais aquelas cataratas. A água a água berra. Então, a voz do anjo vai ser uma coisa estrondosa. E ele continua comparando a voz do anjo. E essa voz será como de grandes trovões. E essa voz vai continuar dizendo assim, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ou seja, acabou, chegou a hora dele reinar. Ou seja, o noivo está chegando, acabou. Está na hora da gente celebrar. E aí ele dá uma ordem para a gente, esse anjo. Regozijemo-nos e alegremo-nos, ou seja, é festa. E demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então isso é aquele anjo que vai chegar e vai falar tudo o que vai acontecer. Que está chegando o momento, ou seja, chegou o momento do grande coroamento, do nosso casamento. E aí ele continua, e já a sua esposa se aprontou. Eu fico imaginando, gente, que a gente acabou o tribunal, recebemos os galardões, e estaremos num salão esperando abrir a porta, sabe aquela expectativa? Aí chega um anjo na porta, fala com uma voz de rojão e anuncia que está chegando o tempo. E aí eu imagino que aquela porta se abre, eu sei lá se vai ser assim, mas eu fico imaginando quando a gente lê esse tema, né? Por quê? Porque a gente já está pronto lá no salão, esperando para entrar na festa. E foi-lhe dado que se vestisse como linho fino, as nossas vestes, gente, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou seja, nós vamos estar prontos. E me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, nem todos são chamados, nem todos são convidados. Somente os salvos, os que venceram aqui na terra. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Ou seja, está falando que quando ele recebeu essa revelação, quando João recebeu essa revelação, ele se ajoelhou diante do anjo. É isso que ele está falando aqui. E olha o que o anjo falou. Não faça isso, não faça isso. Eu sou o teu conservo. Ou seja, você não tem que ajoelhar para mim, porque eu sirvo a Deus da mesma forma que você serve a Deus. E de teus irmãos. E tem o testemunho de Jesus. Gente, quando a gente lê aqui o testemunho, a gente está querendo de mártires. Mártires são aqueles que morriam para defender a palavra de Deus, tá? E o versículo continua. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, morrer testemunhando, morrer defendendo significa manter viva a profecia de que tudo isso aconteceria. Amém? Então é nesse período aqui que a gente vê como serão as bodas do Cordeiro. Gente, bodas significa casamento,
certo? E é isso que vai acontecer lá em cima. Então, para a gente entender como vai ser o nosso casamento, vocês têm que entender como funcionava o casamento judeu. O casamento judeu era o seguinte: o noivo tinha interesse pela sua noiva. Então, ele marcava uma reunião na casa da noiva com o pai da noiva. Então, a primeira coisa, o noivo procurava o pai da noiva. E aí, o pai da noiva, você acha que entregava ela de mão beijada? De jeito nenhum. Perguntava: e aí, o que você vai dar para minha filha? O que você tem a oferecer? Você vai dar uma boa família, você vai dar uma boa condição, você vai cuidar, você vai respeitar. E aí o noivo falava tudo o que ele esperava. Só que isso não era de boca, não. Olha lá, número 3. Eles assinavam um pacto, eles assinavam um documento onde tudo que o noivo prometeu ficava ali, ó, guardadinho. E o interessante é que depois que eles assinavam o documento, o noivo oferecia vinho ao pai da noiva e eles brindavam, eles celebravam aquele contrato assinado, tá? Bom, e a partir daquele momento, o casamento estava estabelecido. Tinha acontecido a festa? Não tinha. A noiva, a gente nem participou da conversa, ela já estava casada. Vocês perceberam que a noiva nem apareceu aqui ainda? Só que a partir desse momento, eles já estavam casados. Bom, celebrou, casou, assinou, o noivo ia embora. Ele tchau, foi embora, deu tchau para o pai da noiva, porque ele iria preparar a casa. Ele ia preparar onde eles iriam morar. E, gente, isso era a tradução dos judeus, isso é o que acontecia no povo judeu naquela época. E ele ia preparar tudo para levar a sua esposa e a honrar, e a noiva ficava. E a noiva tinha um dever. Ela ia aprender a ser uma boa esposa. Ela ia aprender a cozinhar, ela ia aprender a lavar, a ser uma boa mãe, ela ia aprender tudo. E ela ia se manter pura, esperando o seu noivo. E atenção, o noivo não tinha hora para voltar. O casamento não tinha data. Ele voltaria quando tudo estivesse pronto. Quando tudo estivesse pronto, ele voltaria. Alguém viria para anunciar, tá? Naquele tempo, mensageiro se chamava de arauto. Então, isso você lê, às vezes, em algum momento na Bíblia. Arautos seriam mensageiros. Uma palavra linda, né? Em vez de escrever mensageiro, eu achei tão bonita essa palavra que até botei aqui. Então, o noivo mandava o mensageiro e logo em seguida, o noivo chegava de surpresa. Por isso a parábola das 10 virgens, gente, é porque era daquele jeito mesmo. E quando ele chegasse, gente, a noiva tinha que estar pronta. Porque senão o bicho pegava. Ele fez toda a parte dele, ela tinha que fazer a parte dela, ou seja, estar preparada para receber. Então, por que o arauto vinha? Por que o mensageiro vinha? Porque aí a vizinhança tinha que ser alertada que o casamento ia acontecer. Então, todos traziam coisas para essa festa. Então, traziam mantimentos, eles eram da roça, matava boi. Bom, porque durante 7 dias ia ter uma festança incrível e maravilhosa. Então, essa festa ia rolar solta. Olha que interessante. E só depois dessa festa é que o casamento se consumava e o noivo ia embora com a sua noiva. Casamento judaico. Queridos, oi? Até hoje, essa eu não sei, como vi. Meu Deus. É a família. É a família. Do que você coloca no contrato. Aumentou os requisitos da noiva agora. Jesus. Gente, tá muito difícil casar com judeu, hein?
Meu Deus. Acabou o casamento. Gente do céu. No dia do casamento? Misericórdia, obrigada por não ser judia, Senhor. Que loucura, que loucura. Mas o que acontecia até os dias de hoje eu não sabia, eu achei que era só naquela época. É que agora aumentou os requisitos, né? Aumentaram os requisitos. Hã? Ah, eles têm dinheiro, né, mamãe? É verdade. Judeu realmente, geralmente, tem bastante dinheiro, né? E oferece aquele dotezão, né? Bom, e aí, gente, está na hora da gente conhecer o nosso noivo. Será que todo esse ritual foi feito para nos pedir em casamento? Gente, se eu falar que sim. E você sabe quando tudo isso começou? Olha, cara, eu achei isso lindo demais. Tudo começa na última ceia. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Bom, a ceia figura o nosso pedido de casamento. Então, nós temos o noivo, Jesus, e a noiva quem é? A igreja, certo? Ou seja, o noivo Jesus e a noiva nós, eu, no caso. Qual que é o contrato de casamento? Novo Testamento. O contrato de casamento é o Novo Testamento. Quantas promessas de vida abundante que Ele nos dará está escrito no Novo Testamento? São muitas promessas. Promessa de vida eterna. Promessa de não haverá mais lágrima, porque eu vou cuidar da minha noiva. Nova aliança no meu sangue. E é a partir daquela crucificação que acontece ali, ó. A hora que, porque a última ceia acontece, logo em seguida é a crucificação. Começa um novo tempo. E esse contrato ele vai sendo escrito ali, ó. Com promessas, promessas e promessas. E aí o pedido de casamento, são vários, mas um deles que eu escrevi aí, ó. Vinde a mim você, Fernanda, que está cansada, que está oprimida. Eu vou te ajudar, eu vou te aliviar. Você quer vir comigo? Você quer ser a minha noiva? Nosso pedido de casamento. Eu disse sim. Gente, queridos, depois de conversar ali com os seus discípulos, o que ele faz? Eles bebem o vinho. Todo o ritual sendo consumado. E aí ele termina de brindar com o vinho e ele fala o quê? Queridos, não fiquem tristes. Eu estou indo embora. Porque eu vou preparar o caminho. Eu vou preparar a morada eterna. Não fiquem tristes, porque eu vou voltar para te buscar, minha noiva. Eu vou voltar para te buscar. Quando eu vou voltar? Ninguém sabe. Mas eu vou voltar. Só que enquanto isso, qual que é a função da noiva? Enquanto espera o noivo chegar? Se preparar, se manter santa. Queridos, agora um detalhe. Contrato de casamento não podia ser quebrado. Ele só podia ser quebrado em uma hipótese, traição. De algum dos lados. Deus jamais nos trairia. Mas quem ficou aqui? Sim. A noiva pode se perder. E esse contato pode ser quebrado. Se a noiva não se manter pura, limpa. Amém? Então, neste momento, nós somos a igreja, nós somos a noiva nos preparando. E o nosso noivo, ninguém sabe a hora, ele voltará para nos buscar. O nosso contrato ele já foi assinado. O vinho já foi oferecido. O pedido de casamento já foi feito. E quando será consumado? Quando o nosso noivo voltará? No arrebatamento. E aí vai, gente, lembra que tem etapas do casamento judeu? O noivo voltou, começa o quê? A festa. Então o nosso casamento terá uma festa de arromba. A nossa festa de casamento, de consumação, é a bodas do Cordeiro durante 7 anos, tá? Então, nós teremos, se você não teve uma festa de casamento aqui, você vai ter lá,
né? E como vai ser? Vai ser exatamente assim. Vai ser exatamente assim. O anjo, com uma voz muito forte, vai anunciar que a festa vai começar. E ela anuncia, gente, isso é uma coisa que muda. Ela anuncia, o anjo, né, anuncia a chegada do noivo com aquela voz. E o capítulo depois fala como é, né? A gente vai ver isso, que é o cavaleiro no cavalo branco. E ele vai entrar nessa festa, gente. Então vocês imaginam, eu imagino que vai ser os anjos prostrados, a gente sei lá como é que a gente vai estar, mas vai ser um negócio de êxtase total. Vai ser uma festa com muita celebração. E não vai ser uma festa chata. Eu acho que vai ter apoteose. Eu até escrevi aqui, né? O ápice da festa vai ser com a entrada do noivo. E depois a gente vai comemorar assim, absurdamente. E finalmente nós vamos conhecê-lo intimamente. É nesse momento que Deus vai se revelar a cada um de vocês intimamente. E eu acredito que nesse momento vai ser você e o Pai, de forma individual. Não, eu estou falando de intimidade aqui, a gente já vai ter o galardão distribuído. Você vai ter sido julgado. Só que, você vai vê-lo, só que assim, você vai vê-lo e ele vai te mostrar, você fez pá, você devia ter feito isso, pá, você não vai ter intimidade com ele. Gente, a intimidade no casamento é só depois da festa. Então ele vai se revelar a nós, entendeu? E é isso que vai acontecer. E, gente, como é que vai ser esta festa? Eita, nós já passou um minuto. Último versinho aqui. Como vai ser essa festa? Olha lá, mais uma vez a Fernanda vai falar que não sabe, mas olha esse versículo em Isaías 25:6. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Aqui está falando das bodas, tá? Nesse trecho aqui. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Aqui dá a entender que vai ter comida, gente. Aqui dá a entender que vai ter comida gordurosa, comida boa. Quem sabe a gente vai estar com o corpo, né? Ai, Fernanda, mas como é que vai ser o nosso corpo? A gente não sabe como vai ser o nosso corpo. Só que Jesus, quando ressuscitou, ele comeu junto com os discípulos, comeu peixe e tomou vinho. Então, tudo indica que sim, será uma festa com comida. Porque festa boa é festa com comida. Pode ter... Mamãe, você tem que pedir já pediu? Já faz seu pedido especial aí. E vai ter frango, né? Tulipa. Então a gente acredita que sim, gente, que vai ter comida. Vai ter comida mesmo. Gente, não vai chegar lá. Fernanda, você falou que ia ter e não tinha. Gente, Apocalipse é igual revelação. Tudo indica que sim. E eu torço para que sim, porque vai ser mais divertido. Mas vai ser perfeito de todo jeito. Tulipa. Filé mignon. Gente, como a gente já passou do horário, última coisinha. Uma coisa só para fechar. Na Páscoa, tudo tem tradição na Bíblia. Tudo tem tradição. Tudo. E você começa a estudar as tradições e você vê que uma coisa, gente, encaixa na outra. Que encaixa na outra. Gente, a última ceia é o nosso pedido de casamento. Quem já tinha pensado sobre isso? É o nosso contrato de casamento assinado. Quando que a gente tinha pensado sobre isso? Então, tudo tem relação na Bíblia, tudo. E a Páscoa também tinham tradições. Na Páscoa se tomavam 4 cálices de vinho. 4, tá? Cada um tinha um significado. O último cálice significa um cálice de louvor. Que eu não vou falar o nome em hebraico aqui, porque ninguém merece. E lá em Mateus diz assim... Mateus 26:29. Eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele se negou a tomar a 4ª taça naquela Páscoa. Jesus não tomou a 4ª taça. E ele disse que ele só tomaria aquela taça no reino do Pai, junto com todos. Sabe o que significa? Que a última taça, o brinde será lá, será lá, nas bodas do Cordeiro. Então, sabe aquela saideira? Vai ser lá, nas bodas. Então, é isso o estudo de hoje, gente. Então, se você quer ser realmente um convidado, se você quer ser um noivo, gente, a igreja precisa se preparar. Amém? E é a nossa função hoje. Amém?
É para não ficar. Gente, aula que vem não é domingo que vem. Gente, vocês têm que fazer nessa hora. Obrigada, gente. Porque a gente vai fazer o churrasco, o batismo e tudo mais, então não teremos aula na próxima sábado. E aí, galerinha, a gente vai entrar no Apocalipse de verdade, com aqueles versículos difíceis, aquelas dúvidas todas, porque a gente vai começar a falar dos 7 selos na próxima aula. Amém? É isso. Hora do xixi, da aguinha e bora pro